Olá, tudo bem? Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Hoje falando sobre o valor da amizade com um amigo muito especial, Renan Gonçalves, que é coordenador da área do estudo sistematizado da doutrina espírita da Federação Espírita Roraimense. O Renan, que está em Goiânia, nós aproveitamos aí a sua vinda para falar um pouco com ele. Você acompanha ainda o quadro Evangelho Responde com Calcide Sarrorias, a dica de leitura da semana com Virginia Wilson e o Momento Cultural. Estamos começando o nosso programa e você é o nosso convidado. Fique conosco. Hoje nós temos a alegria de receber pela primeira vez aqui nos nossos estúdios o nosso amigo Renan, muito querido. Renan, bem-vindo ao nosso programa. Nossa, obrigado pelo convite, prazer é meu de estar aqui presente aqui nessa casa de luz, essa casa de amor, repleto de pessoas tão queridas, né? Então, e essa cidade maravilhosa que é Goiânia, né? Pois é, o Renan que veio lá de Boa Vista, está aqui conosco e a gente quer aproveitar para conversar um pouco com você. Você que a gente sabe que é super integrado no movimento espírita de Roraima, né? Coordenando a área do ESG, mas participando dos movimentos de juventude, da área de comunicação, ou seja, o Renan ajuda em tudo. Renan, com isso você tem muitos amigos, né? Graças a Deus eu tenho esse presente de ter muitos amigos, né? E como é que você avalia essa questão, o valor da amizade na vida das pessoas? A amizade é muito importante para as pessoas, tendo em vista essa nossa visão mais ampla de que as pessoas precisam do coletivo para evoluir, né, para aprender novas coisas, para compartilhar experiências. O quanto é importante, né, a gente ter alguém para conversar, alguém que veja as nossas faltas, as nossas mais inclinações, os nossos equívocos e que possa nos dar uma resposta sincera e com segurança, né? Para que a gente realmente perceba onde estamos errando, onde estamos acertando. E na sociedade que a gente vive hoje, essa sociedade do consumo, uma sociedade cada vez mais individualista, onde as coisas, as relações sociais, elas se modificam de forma muito rápida, né? Onde a gente está em meio a tantos riscos, né? A tantas provações, é importante que nós tenhamos essas pessoas com quem a gente pode confiar, né? E trilhar a nossa jornada de evolução espiritual bem acompanhada é bom demais. É bom demais. Mas, Renan, muitas vezes nós convivemos com muita gente e dizemos, né, que são todos amigos, mas existem aqueles que são os amigos especiais, que nós dissemos assim, que são os amigos verdadeiros. Qual seria, então, a característica desse amigo verdadeiro? Essa característica é muito interessante, porque quando a gente começa a analisar essa situação, a gente percebe que isso é fruto muito mais de afinidades, né, espirituais e de afinidades sentimentais mesmo, do que propriamente uma aproximação geográfica. Por exemplo, nós temos amigos ou pessoas que convivem muito próximo com a gente, pelas quais nós temos muito respeito, né, muito reconhecimento, admiração, mas não tem aquela afinidade de carinho que muitas vezes você tem por uma pessoa que você vê 1, 2 vezes por ano, uma pessoa que mora longe. Então, assim, não só a questão das pessoas serem muito próximas em pensamento, né, gostarem das mesmas coisas, compartilharem das mesmas ideias de futuro, compartilharem de experiências de vida próximas, de sonhos parecidos, mas de se sentirem próximas independente da distância, né? Essa afinidade que me faz lembrar e me dá aquela vontade hoje de mandar uma mensagem no Twitter, no Facebook ou por e-mail, né? Essa oportunidade que a gente tem de estar muito próximo, independente de onde a pessoa estiver, acho que faz uma diferença muito grande, né? Então essa afinidade, essa coisa de espírito mesmo, a gente já sabe, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de conhecer a doutrina dos espíritos, que ninguém se aproxima de ninguém senão por afinidade. Então, eu ia te perguntar justamente sobre isso. Às vezes acontece de você conhecer uma pessoa e já sentir uma afinidade enorme por aquela pessoa, não é? Você às vezes olha para a pessoa e diz, nossa, parece que eu te conheço há tanto tempo, não é?
E também sabemos que acontece o contrário. Muitas vezes você conhece a pessoa e tem uma primeira impressão ruim, às vezes você até diz, né? Alguns dizem assim, o meu santo não bateu com o santo daquela pessoa, né? Ou seja, não estabeleceu-se essa afinidade. Essa afinidade. Nós poderíamos considerar que isso realmente, assim, vem do passado? Talvez essa afinidade indicasse que talvez não seja o nosso primeiro encontro, talvez já tenhamos vivido juntos em outras eras. Talvez seja um reencontro. Não é? Com certeza. O que nos conforta em análise de casos como esse é a nossa fé na reencarnação, né? A reencarnação nos responde muitas questões e essa é uma das questões que sem a crença na reencarnação fica muito difícil. Sem essa crença na reencarnação fica uma coisa muito imediatista de depende de como que eu vou estar na hora e no momento, quando a gente sabe que não. Tem esses laços, tem esses reencontros que a vida, né, nos possibilita de reencontrar pessoas muito queridas, ainda mais porque quando a relação de amizade ela é realmente baseada em sentimento, em carinho, em respeito, em amor, você encarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna e esse vínculo não se quebra. Porque toda vez que você encontrar já não estamos mais falando de pessoa, toda vez que a gente encontrar com aquele espírito, seja onde for, vestindo a veste carnal que for, nós vamos sentir aquela sensação de quando sentimos a primeira vez. É impressionante. Mesmo, é um reencontro. Agora, muitas vezes, Renan, nós esperamos muito dos nossos amigos, até criamos uma expectativa muito grande em relação a procedimentos, a como ele se comporta. Tanto que é comum, às vezes, nós ouvimos algumas pessoas dizerem assim, nossa, mas eu fiquei muito decepcionado com o amigo fulano, porque ele fez isso, eu não esperava. Então, às vezes, nós geramos expectativas além da capacidade, de resultado das pessoas. Nós queremos conversar com você sobre isso, mas vai ser daqui a pouquinho, porque nós vamos agora para um breve intervalo. Você antes acompanha a dica de leitura e nós voltamos daqui a pouquinho. Até já! Convidamos vocês a ler o romance Renúncia, de Chico Xavier, psicógrafo, e o espírito Emmanuel. Mais uma vez, esse grande amigo nosso, Emmanuel, vem trazer para nós um romance de época, século XIV, em Paris, e retrata uma verdadeira odisseia de renúncia, de dedicação, de carinho, por parte do espírito Alcione, que encarna na Terra com o único objetivo de auxiliar o seu grande amor. É bacana a gente perceber que quando ela se prepara para encarnar na Terra, para auxiliar aquela criatura quem ela tanto ama, os amigos espirituais falam para ela que ela poderia falhar, que ela poderia não ter êxito nessa empreitada, nessa nova vida. Mas ela encarna, passa uma vida de necessidades materiais, mas em momento algum ela deixou de confiar em Deus, acreditar nos homens e fazer o melhor em nome de Jesus. Leiam Renúncia, um livro muito gostoso, muito sofrido, mas que traz lições maravilhosas para a nossa vida. Não se esqueçam, Renúncia, leiam. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta hoje num ótimo bate-papo com Renan Gonçalves, o nosso amigo da Federação Espírita Roraimense, que está falando conosco sobre o valor da amizade.
E falávamos, né, Renan, agora há pouco, sobre essa questão da expectativa que muitas vezes nós geramos em nós mesmos em relação ao comportamento do nosso amigo. Né? Será que é isso? Nós temos que ter esse tipo de sentimento? A gente se confunde muitas vezes nos relacionando com os nossos sentimentos, com a nossa forma de nos relacionar com aquilo que sentimos, com aquilo que acreditamos e as amizades estão no meio dessas relações, né? Então, muitas vezes, a gente espera demais do nosso amigo e muitas vezes a gente se frustra com algumas situações e com algumas pessoas por esse esperar demais e não compreender aquilo que a gente já falava há pouco, que cada um tem o seu tempo, né? Que o meu tempo é diferente do tempo do meu amigo, do meu companheiro, para o despertar de algumas situações. Então, muitas vezes, a gente, por falta daquele velho conhecimento íntimo, conhecimento de si, a gente muitas vezes espera dos outros coisas que muitas vezes nem nós somos capazes de fazer ou de compreender ainda. Então, algumas vezes, por essa dificuldade de se relacionar consigo mesmo, a gente pega as nossas frustrações e planeja para as outras pessoas, né? Espera que o fulano haja dessa forma, que fale dessa forma, que me trate dessa forma. E aí a gente se perde, porque a gente mal se conhece. E a gente não tem como conhecer o próximo a ponto de dizer detalhadamente como que ele vai responder às situações, como que ele deve me tratar. É complicado. A gente se perde muito quando a gente espera demais dos outros e deixa de se preocupar consigo mesmo, né? Então, você falou uma coisa interessante, que muitas vezes nós projetamos no outro comportamentos que nós próprios não conseguimos ter, não é? Dificuldades nossas que nós enxergamos no outro e não conseguimos enxergar em nós. Porque pra gente, ainda nessa caminhada tão difícil, amarrado ao orgulho, né, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, é muito mais fácil eu me decepcionar com meu amigo, porque eu crio uma situação e depois ele vai ter que vir me pedir perdão, eu vou ter que pedir perdão e a situação se resolve, do que eu entender que eu preciso mudar. E isso dá trabalho, isso é dolorido. Você reconhecer que aqui você precisa avançar, que aqui você precisa melhorar, e isso dá trabalho. Mudar dá muito trabalho. Então é muito mais fácil eu projetar no meu amigo e criticá-lo muitas vezes sem razão, né? Sem razão. E aquela situação em que muitas vezes a gente vê o amigo com algumas atitudes equivocadas e nós ficamos naquela dúvida, naquele impasse, né? Será que eu devo alertar o meu amigo de que isso não é correto, né? Alertá-lo para aquele ato que muitas vezes ele nem está percebendo. Se nós mesmos, muitas vezes, não somos abertos a ouvir as críticas que vêm dos nossos amigos, como é que você lida com isso? Ou a gente não compreende, né? A gente não compreende a crítica como ela é feita. Agora, tudo isso tem um medidor muito, muito claro, que é a questão de como você vai falar, né? Porque, às vezes, no dia a dia, na correria, no estresse, né? Na angústia de viver um dia de 24 horas que a gente acha que precisava ter 40 ou 50, a gente acaba confundindo a sinceridade com a truculência. E aí você acha que, não, fulano é maravilhoso porque ele fala na cara. Esse falar na cara, muitas vezes, transforma a crítica ou transforma um alerta numa forma doída de receber, né? Às vezes até agressiva. Agressiva e às vezes que machuque. 5, 10, 15 segundos que podem comprometer uma relação de anos, uma relação bonita de amizade. Então, eu acredito que depende da situação. Eu, particularmente, existem poucas situações onde eu interfiro. Em certas situações, eu já acho melhor ficar quieto, esperar um momento. Agora, isso vai muito da sensibilidade de cada um. O que a gente precisa ter é uma relação muito próxima com o nosso coração. Se a gente tem essa relação boa e a gente consegue estar sintonizado a todo momento com a espiritualidade que nos ajuda e nos orienta, já que eles estão aí a todo momento nos orientando, eles vão nos dizer, né, a hora certa o momento de você falar e de você ficar calado, porque muitas vezes o silêncio ele ajuda muito mais, ele é muito mais importante, porque até você falar, mesmo que a intenção seja boa, que as palavras sejam boas, dependendo do momento, a pessoa pode entender de uma forma completamente diferente, né? É preciso ter essa sensibilidade. É preciso ter essa sensibilidade de sentir o tempo, de sentir a pessoa
e ver como você vai falar, né? Embora às vezes maltrate, né? Porque a gente gosta tanto do amigo que a gente fica ali querendo, mas o coração dizendo, espera um pouco, calma. E a questão do egoísmo? Nós vivemos hoje numa sociedade tão individualista, né? Nós estamos aí, as pessoas comumente dizem assim, a vida é uma luta, né? Nós estamos indo para a guerra. A pessoa acorda, eu estou indo para a batalha. Estou indo para a batalha, quer dizer, aquela competitividade o tempo inteiro, isso no ambiente de trabalho. Muitas vezes nós observamos isso sendo transferido até para a casa espírita, para as religiões que nós frequentamos. Então, será que por trás disso tudo existe o egoísmo? Né? São questões que nós estamos aqui conversando com o Renan. Antes que ele possa responder, nós vamos parar para um breve intervalo. Você vai assistir o Calci com o quadro Evangelho Responde e na volta nós vamos falar um pouquinho mais sobre a amizade. Até já. Mateus, capítulo 24, versículo 27, especificamente ele. Olhem só a informação que Jesus nos dá. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo como será a vinda a se renovar do planeta Terra. E o curioso aqui, companheiros, é quando ele fala assim como o relâmpago, que sai do Oriente para o Ocidente, da direita para a esquerda, de um ponto extremo para outro ponto extremo. E me lembrou muito, ao ler esse versículo, o trabalho extraordinário de um homem em Cristo chamado Paulo de Tarso, que efetivamente saiu do Oriente e foi pregar no Ocidente o cristianismo, renovando velhas tradições que já não faziam, não poderiam mais fazer parte do dia a dia da humanidade. Renovou, trouxe uma oxigenação extraordinária em termos de evolução. Foco no Cristo. Cristo é o líder de todos nós. Cristo está à frente. Paulo de Tarso, como que impregnado pelo chamado de Jesus às portas de Damasco, sai pelo mundo afora, não contente apenas em divulgar o cristianismo no Oriente, ali em Jerusalém, ali na Antioquia da Síria, segue, dobra ali aquela pequena parte e vai em direção a Tarso e entra pelo Ocidente afora, divulgando o Evangelho e numa rapidez extraordinária obtém êxito. As comunidades cristãs formadas por Paulo de Tarso em muito pouco tempo, o sabor do seu verbo, do seu entusiasmo, levou a mensagem de Cristo conforme previsto aqui por Jesus, como um relâmpago, do Oriente para o Ocidente. Parece que Jesus aqui apresenta uma profecia com relação à atuação sublime e extraordinária deste homem em Cristo, chamado Paulo de Tarso, cujas cartas merecem análise apurada, cujo livro, Atos dos Apóstolos, merece estudo aprofundado, para nós verificarmos as facilidades que temos hoje para divulgar o Evangelho
e as dificuldades que eles tiveram para levar do Oriente para o Ocidente, para o mundo inteiro, a mensagem do Cristo. O Evangelho responde. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Com apenas R$30 por mês, você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. E tem mais, quem se associar agora ganha uma camiseta exclusiva. Então, o que está esperando? São apenas R$30 por mês. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Estamos de volta falando hoje sobre o valor da amizade, recebendo um amigo aqui muito querido, Renan Gonçalves, que é lá da Federação Espírita Roraimense. Renan, falávamos então sobre essa questão, muitas vezes, de o fato de vivermos nessa sociedade tão individualista, tão competitiva, muitas vezes nos afastar das pessoas, não é? Será que por trás disso tudo está o egoísmo? Com certeza, né? E os Espíritos nos esclarecem quanto a isso, né? No Livro dos Espíritos, essa nossa vinculação excessiva ao egoísmo, ao orgulho, e isso faz com que a gente na sociedade se preocupe e tire uma parcela do nosso tempo tão grande, tão preciosa, para se dedicar exclusivamente à aquisição, por exemplo, de coisas materiais. Não que isso não seja importante, mas a partir do momento que a gente compreende que tudo que a gente tem, que seja material, são coisas emprestadas, né? Deus nos emprestou para que a gente aqui fôssemos felizes, né? E conseguíssemos evoluir e superar as nossas más inclinações, e que a gente não vai levar nada disso para a próxima jornada, para a próxima etapa dessa caminhada, né? A gente não se preocuparia tanto. Claro que é importante, mas não pode ser o principal. Porque se você se foca demais nisso, eu tenho que comprar isso, eu tenho que adquirir isso, eu tenho que ser isso, você acaba esquecendo de conviver e de se relacionar com as pessoas. E isso é muito, muito importante, né? O que nos engrandece enquanto espíritos, né? Enquanto seres humanos também, é a convivência com as pessoas. Com as pessoas diferentes, com as pessoas que pensam diferente, que falam diferente. E a gente pensa, né? O que nós vamos levar conosco quando esse corpo aqui não mais existir? Nós prosseguiremos existindo, o espírito não morre nunca. E o que nós vamos levar? Não pois é. E aí, que tesouros Renan, são esses, que né? tesouros são esses? E aí nós entramos num outro aspecto que nos tem preocupado. Nós temos vivido numa sociedade onde a violência tem se tornado cada dia mais banalizada, né? Os atos de violência, todas as vezes que nós assistimos a um jornal, nós temos ali as notícias, não é? De cenas de truculência, de muita violência. Talvez em função disso nós tenhamos nos tornado pessoas ainda mais individualistas, não é? Com medo. Como lidar nesse ambiente em que existe tanta violência, mas ainda assim estando abertos para novas amizades? Isso é um exercício, né? E isso volta a um assunto que nós já comentamos atrás, porque isso faz, inclusive, com que as nossas expectativas em cima das pessoas sejam maiores ainda. Então, qualquer deslize, qualquer decepçãozinha, para a gente passa a ser uma situação muito grande, né? Uma decepção muito grande com as pessoas, porque a gente projeta as coisas de tal forma como se as pessoas fossem realmente 100% de progresso moral, quando elas não são e a gente também não é, né? Mas é esse exercício de você agir com simplicidade, né? Respeitar o tempo das pessoas, respeitar o momento das pessoas, mas sentir realmente a segurança e sentir confiança mesmo nos seus amigos, nas pessoas que te querem bem, nas pessoas que te fazem sorrir, né? Nas pessoas que te dão um bom dia, que te dão boa tarde, que te dão boa noite, que convivem, né? Compartilham momentos da sua vida. Pessoas que você sinta, é aquela coisa do sentir, né? A gente
querendo ou não, às vezes a gente pode, eu me enganei com fulano ou com ciclano. Isso mesmo, foi você que se enganou. O outro muitas vezes não tem nem nada a ver com isso. É você mesmo, exatamente você que se enganou, com você mesmo. E essa amizade que nós estamos falando, essa amizade que envolve o sentimento, a afinidade, ela tem idade? É possível nós termos amigos de faixa etárias completamente diferentes? Ainda bem que não. E ainda bem que a doutrina espírita nos conforta também nesse sentido, né? Porque a gente olha para a pessoa de 30, de 40, de 50 anos, a gente tira essa primeira imagem, a gente percebe que são espíritos milenares, né? Que convivem com a gente há um certo tempo, provavelmente, mas que podem ser espiritualmente mais velhos, espiritualmente mais novos. E essa troca de experiências é que dá o gostinho realmente das amizades. Eu, particularmente, tenho amizades que eu valorizo muito, que eu gosto muito, e são mais novos, são mais velhos. Eu acho que não tem, não, essa barreira. Eu também posso dizer que eu tenho essa felicidade. Eu tenho grandes amigos que são muito mais velhos, outros que são muito mais jovens. Né? Então, essa felicidade da gente saber que, na verdade, a idade do corpo nem sempre reflete né, o exatamente. espírito. Né? E graças a Deus, né, que Deus bem. nos possibilita a oportunidade de conviver de forma tão gostosa com pessoas de diversas idades, diversas experiências, e querendo ou não, é uma forma da gente aprender também, né? Como é legal a gente ter um amigo mais velho, né, com quem a gente possa, né, tirar as dúvidas ou ouvir outras opiniões, outras experiências. E amigos mais novos também, né, que a gente possa se ver no passado também, né? E aprender também com eles, né? Porque nós vamos aprendendo com todos, não é, na convivência. Muito. Renan, nós estamos com o finalzinho do tempo aí disponível. Para os nossos amigos que estão nos assistindo, uma última dica. O que fazer para cultivar boas amizades? Bom, primeiramente, e o mais importante, é se conhecer. Se conhecer. Se a gente saber até onde vão os nossos limites, quais são as nossas fraquezas, as nossas fortalezas, e a gente focar o olho na gente, se preocupar com a gente vai conseguir cultivar amizades muito boas e ter muito mais novas amizades, novas experiências com as pessoas. É cuidar da gente, é cuidar do controlar o nosso orgulho, combater, né, o nosso egoísmo e se doar às pessoas. Né? Se doar é muito importante para conhecer e para ter novos amigos. Que bom, fica aí a dica para todos nós refletirmos, não é? Renan, nós agradecemos muito a sua presença aqui. Seja sempre muito bem-vindo à Goiânia, ao Encontro Fraterno. Eu que agradeço a oportunidade de poder fazer esse bate-papo aqui entre amigos, né? Você é uma amiga muito querida. Nós agradecemos a vocês também, que nos acompanham todas as semanas. Você pode acessar o nosso site da Federação Espírita do Estado de Goiás, feego.org.br, e a nossa página no Facebook. Pode curtir e acompanhar aí as notícias do Movimento Espírita em Goiás e no Brasil. Você acompanha agora o Momento Cultural e estamos encerrando o nosso programa. Fiquem com Deus e até semana que vem.